Olha só, em tempos normais, eu diria que ontem foi uma daquelas datas tenebrosas e que podem indicar desdobramentos imprevisíveis. Mas como não estamos em tempos normais, foi mais um dia na Bolsonarolândia. Porque ontem aconteceu na CPI da Covid, primeiro o depoimento do Coronel Blanco, que era integrante do Ministério da Saúde e que está sendo acusado de participar de um esquema de propina de venda de vacinas que não existiam. E depois, no fim do dia, o Bolsonaro vai na Jovem Pan e comete um crime ao vivo. Ele seria entrevistado e cometendo um crime que, se fosse outro governante, se fosse outro presidente, isso seria o suficiente para escandalizar e horrorizar a classe política, horrorizar a população e, dia seguinte, ele ser forçado a renunciar. Então quero falar sobre isso hoje com vocês, mas antes já peço que você já deixe sua curtida aqui nesse vídeo, já deixe seu comentário aqui embaixo, bom dia Henry, tudo bem, como é que estão as coisas, para a gente poder impulsionar aqui o vídeo, e também, se você não for inscrito, se inscreva no canal, porque nossa meta até o fim do ano é de 700 mil inscritos. Então vamos falar o que aconteceu ontem, né? Primeiro teve depoimento totalmente infrutífero, né? Um depoimento que não avançou do Coronel Blanco, mas no final do depoimento ficamos sabendo que a Polícia Federal resolveu abrir um inquérito para investigar os vazamentos que estavam correndo de material da CPI da Covid. E daí os senadores ficaram escandalizados, horrorizados e já vão pedir para que esse inquérito seja suspenso, porque isso seria uma obstrução do processo da comissão, né, da CPI, ou seja, uma tentativa clara do governo Bolsonaro de jogar areia na investigação e tentar parar as atividades e intimidar os senadores, obviamente. O que já está acontecendo, inclusive, eu sinto, vou ser bem sincero com vocês aqui, eu sinto que senadores estão intimidados já. Não é se vão intimidar, já estão intimidados, porque o senador Alessandro Vieira, ele propôs que convocassem o ministro Braga Neto, militar, que era antes da Casa Civil, que o Braga Neto fosse depor na comissão. E daí você percebe que os outros senadores estão com receio de levar um militar para lá, porque isso pode, de fato, forçar as instituições e pode forçar uma resposta muito mais dura das Forças Armadas, que é um grande receio. O receio que está pairando no ar, gente, e já tem um tempo, é da ruptura institucional. É de que as Forças Armadas, sob comando do Bolsonaro, resolvam radicalizar e fechar Congresso. Bem, aquilo que a gente sabe que o Bolsonaro quer. Então eu percebo que os senadores já estão intimidados. Eles dizem que não vão se intimidar, mas já estão intimidados ao ponto de não querer convocar o Braga Neto por medo da reação das Forças Armadas. Isso já está acontecendo. E daí você tem agora a Polícia Federal, também aparelhada pelo Bolsonaro, embora a gente saiba que existem muitos policiais federais que são independentes, que compreendem seu papel como força de Estado, tem, por outro lado, o aparelhamento ou a tentativa de aparelhar a Polícia Federal. Então, esse ato agora, né, esse inquérito contra a CPI, já demonstra isso. E daí, os senadores disseram que vão pedir agora para que se investigue o diretor-geral da Polícia Federal, que é um cargo que foi determinado pelo Bolsonaro. Então, o primeiro ponto, né? Agora está essa queda de braço. E para onde isso vai pender, né? Para onde isso vai cair? Se vai cair a favor do Bolsonaro ou se vai cair a favor das instituições democráticas brasileiras, não sabemos. O fato é que a gente não sabe, porque a reação que tem havido agora das instituições é tarde demais. Eu tenho uma frase em inglês, né? Too little, too late, que é pouco demais, tarde demais. A reação das instituições agora veio tarde demais. Essa reação que a gente tem visto contra o governo Bolsonaro, em parte do TSE, em parte do Supremo, porque agora o Bolsonaro foi incluído também, né, como investigado no inquérito realizado pelo Supremo relacionado às fake news, o inquérito às fake news. Agora o Bolsonaro é um investigado. Então isso é tarde demais. A reação das instituições veio tarde demais. Durante muito tempo o que vieram foram notas de repúdio. Ah, a gente defende a democracia. Ah, o Bolsonaro não vai correr a democracia. Tarde demais. A reação deveria ter vindo, gente. Sério, a reação das instituições deveriam ter vindo em 99, quando o Bolsonaro vai na televisão e diz que ele propunha, que ele defendia fechamento do Congresso. A reação das instituições deviam ter vindo quando ele foi acusado de planejar um atentado terrorista nas Forças Armadas. Ele deveria ter sido punido naquela época. Ele deveria ter sido chutado com desonra das Forças Armadas. Mas não, houve um acordo de cavalheiros e ele não apenas convocado a se aposentar, né, a entrar para a reforma, como foi promovido ainda.
Então a reação das instituições deveria ter sido, após a ditadura militar, em vez de anistiar os militares que participaram de tortura, de crimes contra cidadãos brasileiros, que eles deveriam ter sido punidos. O que há aqui é um acúmulo de fechar de olhos. As instituições funcionam, as instituições estão operando, então não precisamos lidar com essas pequenas coisas aqui. Deixa passar, deixa lá que um deputado vá na televisão e proponha fechamento do Congresso. Não foi punido. Não foi punido. Então foi acumulando, e agora chega um ponto que é muito tarde, é pouco demais, tarde demais. Eu não sei até que ponto que as instituições serão capazes realmente de deter o Bolsonaro. Não sabemos. E daí, o que acontece? Ontem mesmo, após a CPI, Bolsonaro vai ao ar, ao vivo, na Jovem Pan, ele e o deputado Felipe Barros, e o que eles fazem, os dois, Bolsonaro e Felipe Barros, é cometer um crime ao vivo. Porque eles vão lá e divulgam um inquérito sigiloso da Polícia Federal relacionado a uma invasão de um hacker no sistema do TSE. Uma invasão que teria acontecido entre abril e novembro de 2018, ou seja, durante o período eleitoral. E segundo esse inquérito, né, que o Bolsonaro divulga, um inquérito sigiloso, o que é um crime, né, divulgar um documento sigiloso é um crime. Um funcionário público que faça isso é um criminoso, ele está cometendo um crime e pode ser punido até 6 anos de cadeia. Então o Bolsonaro vai na rádio, e na internet também, né, no YouTube, e divulga um documento sigiloso, cometendo um crime ao vivo. Não há nem sequer um flagrante, né, um crime evidente. Ele vai lá e comete um crime ao vivo, questionando mais uma vez as eleições e dando a entender que é necessário que se abra uma CPI da urna eletrônica, que será proposta pelo filho dele, o Eduardo Bolsonaro. E daí que vem a pergunta. O Bolsonaro vai ser punido por esse crime, por mais esse crime, né? Porque agora ele vai no rádio, né, ao vivo, ele publica esse documento sigiloso, ele publica esse documento na íntegra no Twitter dele. Ele tuita sobre isso. Ele vai ser punido por esse crime? As instituições estão funcionando? Ou vão fechar os olhos mais uma vez e falar, mas fazer o quê, né? A gente repudia esse comportamento, notas de repúdio, né? Mais notas de repúdios vindo aqui, borbotando, né, na internet. Ele será punido pelo crime que ele cometeu? Ele e o Felipe Barros, dois políticos violando a lei ao vivo, eles serão punidos? Eu acho que não. Eu acho que, mais uma vez, as instituições estão funcionando, mas não vão fazer nada para deter alguém que comete crimes diários. Crimes diários. E daí tudo bem. Vamos supor que o Bolsonaro tem razão. O Bolsonaro foi lá e divulgou um documento que demonstra que realmente há grandes suspeitas, ou até confirmação, de que um hacker invadiu o sistema do TSE e que pode ter comprometido as eleições de 2018. Vamos supor, vamos aceitar, né? Vamos aceitar aqui essa premissa de que o Bolsonaro tem razão nesse caso. De fato, é uma acusação grave. A invasão de um hacker no sistema do TSE. Se a gente aceitar isso, o que a gente tem que exigir, embora não vá acontecer, o que a gente tem que exigir é que as eleições de 2018 sejam suspensas. Que nesse exato instante, Bolsonaro seja removido do cargo e que sejam realizadas novas eleições urgentes. Se houve fraude eleitoral em 2018, e se houve uma invasão de um hacker no TSE, e não podemos confiar no resultado das eleições de 2018, elas devem ser suspensas e acontecer imediatamente uma nova eleição. E isso vale tanto para os presidentes como para todos os demais, né? Deputados e senadores, que aconteçam novas eleições. E daí, eu duvido que o Bolsonaro ganhe a eleição nesse momento. Porque ele está contando que em 2022 já terá tempo suficiente para ele poder recuperar a popularidade que ele perdeu ao longo da pandemia. Que haverá tempo para a recuperação da economia, que haverá tempo para a recuperação dos trabalhos, que haverá tempo para recuperar o Brasil da inflação, que está comendo, né, o dinheiro dos brasileiros. Ele acha que pode ser que haja tempo hábil aqui para aumentar o Bolsa Família, que, como ele mesmo dizia, né, é um programa eleitoreiro, ou seja, haverá tempo para ele poder chegar numa próxima eleição forte e vencer a eleição. Se há uma eleição agora, o Bolsonaro vai ser chutado, escorraçado da presidência. Então, se de fato houve uma invasão de um hacker, e isso comprometeu a eleição em 2018, ela deve ser anulada e o Bolsonaro deve ser removido agora da presidência. É claro que não vai acontecer isso, obviamente, né? Porque, como eu falei, isso vai impactar não apenas presidentes, mas todos os cargos legislativos, né? Vai impactar deputados e senadores. E nenhum deles vai pôr em jogo a própria eleição também. Então, se funcionassem as instituições, o Bolsonaro estava preso já. E preso quando ele planejou um atentado terrorista no quartel. Quando ele estava lá nas Forças Armadas, militar, planejando o ataque de bombas.
Se as instituições funcionassem, ele estava preso nos anos 80 já. E daí o Bolsonaro vai e repete na Jovem Pan, além de cometer um crime, ele vai e propaga outra mentira, que ele acha que, como houve fraude nas eleições de 2018, que ele teria ganhado em primeiro turno. E de onde ele tirou isso também não sei. Porque se você olha as pesquisas aqui, tanto as pesquisas eleitorais do Ibope e do Datafolha, quanto as pesquisas de boca de urna, nenhuma dessas pesquisas indica que ele tivesse maioria dos votos. Maioria mais um, né? Mais de 50% dos votos. Nenhuma delas indica isso. Ele estava ali com 45, 44, 46, e o resultado eleitoral foi isso, 46%. Então as pesquisas estavam muito próximas do que foi de fato o resultado eleitoral no primeiro turno. De onde ele tirou, de onde ele imagina que ele teria ganhado o primeiro turno, não sabemos. E daí ele vai e fala uma coisa que, sinceramente, assim, é um absurdo. Que ele fala, né, que o Barroso, né, o ministro Barroso, está mentindo. E que ele, né, como militar, o maior crime que um militar pode cometer é mentir. E deve ter o Bolsonaro que mente todos os dias. É um mentiroso compulsivo. É um mentiroso patológico. É sério. Como eu falei, ontem foi um dia que, se fosse num sistema funcional, que o Bolsonaro teria caído. Se fosse num sistema funcional, ele teria caído antes, na verdade, né? Mas se fosse num sistema funcional, ele teria a obrigação moral, sabe, de alguém responsável de renunciar. Porque ele cometeu um crime ao vivo. Ele vai e divulga um documento sigiloso, que é um crime, e que, inclusive, no próprio documento fala que é um crime revelar aquele documento. Ele revela um documento sigiloso, ele e Felipe Barros, depois vai na internet, no Twitter, e divulga na íntegra o documento, e eu realmente espero que ele seja punido por isso. Que ele seja investigado por isso. Bem investigado. O cara vai ao vivo, faz isso, né? Mas que ele seja punido por isso. E a questão sobre o Senado, né, a questão sobre a CPI, não é se as Forças Armadas, ou o governo Bolsonaro, ou a Polícia Federal vai intimidar os senadores. Já intimidaram. Eles já estão intimidados. Ao ponto de terem cagaço de convocar o Braga Neto para depor lá. Eles estão com cagaço. Eles estão com medo. Porque eles sabem que nessa queda de braço aí, quem tem a arma que manda. Eles sabem disso. E o Bolsonaro sabe disso também. Tanto que ele vai forçando o tempo todo, porque ele sabe que quem tem a arma que manda. E ele já cooptou os militares. A questão é, devemos estar preocupados? Devemos. As instituições estão funcionando? Não estão funcionando. Elas estão tentando reagir tarde demais. Pouco demais, tarde demais. Olá, turma que faz parte aqui dessa comunidade do meu amigo Henry Bugalho. Eu tenho um convite bem especial para vocês. No dia 5 de agosto, às 8 horas da noite, a gente vai ter um encontro muito especial. Uma aula com o querido Leonardo Boff, um dos maiores teólogos do mundo, mais de 100 livros escritos. Na aula, Leonardo Boff vai falar sobre as lições de tudo isso que estamos vivendo e também de perspectivas para o futuro. A aula se chama Sobrevivendo ao Caos, o que esperar do pós-pandemia. Eu queria convidar a todos vocês a assistir a essa aula, se inscrevendo no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. É absolutamente gratuito e uma aula que eu tenho certeza vai trazer muita luz para esses caminhos tenebrosos, difíceis que todos nós estamos passando. Avise seus amigos e amigas, convide seus amigos e amigas para participar também dessa aula e vamos aproveitar a chance de estar com essa pessoa tão incrível num momento tão necessário.